Você já teve aquela sensação estranha de abrir o YouTube numa sexta-feira à noite, rolar a página inicial por uns 20, 30 minutos e perceber que não tem a vontade de clicar em absolutamente nada? É um fenômeno curioso. A gente vive na era com a maior quantidade de conteúdo já produzido em toda a história da humanidade. Vídeos em resolução 4K, edições cinematográficas que humilham Hollywood, documentários absurdos de bons disponíveis de graça no nosso bolso. E mesmo assim, mesmo com tudo isso na palma da nossa mão, parece que falta alguma coisa. Um vazio inexplicável que a gente tenta preencher reassistindo trechos antigos de gameplays ou descendo para a seção de comentários para reclamar, junto com milhares de outras pessoas que dizem que o YouTube morreu. A gente sofre do paradoxo da escolha. Temos tantas opções incríveis hoje em dia que acabamos anestesiados, então não escolhemos nada. A gente costuma dizer que a culpa é do algoritmo, que só quer nos prender, que é culpa do formato do TikTok, que fritou nossos receptores de dopamina e destruiu a nossa atenção, que os youtubers de hoje se venderam e não têm mais a mesma alma de antes, que tudo virou apenas um grande negócio corporativo. Mas e se eu te disser que nós estamos olhando pro lado errado da tela? E se eu te disser que o YouTube, na verdade, talvez não tenha ficado tão chato? A dura verdade que ninguém quer aceitar, a verdade que dói admitir, que é quando a gente deita a cabeça no travesseiro e percebe que a gente só cresceu. Vamos fazer um exercício junto. Vamos voltar um pouco no tempo. Lembra de 2013, 2014, 2015? Essa época é quase um fenômeno cultural. Se você perguntar para qualquer pessoa da nossa geração que cresceu com acesso à internet, ela vai te dizer sem pensar duas vezes que essa foi a era de ouro. Naquela época, a internet era um lugar diferente, não era uma extensão do mundo corporativo, era um refúgio. Você chegava da escola, joga a mochila em qualquer canto do quarto, não queria saber da lição de casa, talvez fizesse uma torrada, pegasse um copo de refrigerante e sentava na frente de um computador que demorava 5 minutos para ligar. O Authentic Games tinha acabado de postar mais um episódio da série Perdidos. O Selbit estava gritando desesperadamente com os animatronics. Você tentava configurar um servidor no Hamachi para jogar com seu amigo. Você passava horas da sua tarde assistindo simplesmente alguém quebrar blocos no Minecraft. E isso era muito divertido. E presta atenção nisso. A edição era extremamente simples. O microfone, na maioria das vezes, captava o ruído do ventilador do fundo e estourava o áudio quando eles gritavam. Não tinha um roteiro hipercomplexo, não tinha retenção de público calculada a cada milissegundo de tela. Se o youtuber precisasse tossir no meio do vídeo, ele tossia e não cortava. Era só uma pessoa se divertindo muito no quarto dela e a gente, do outro lado da tela, se divertia junto. Uma conexão puramente genuína. Mas pare e se pergunte, por que aquilo parecia tão incrivelmente mágico? Por que aquela sensação de conforto absurdo parece impossível de replicar hoje? Não importa o quão bom o vídeo seja, nós, seres humanos, temos a mania perigosa de romantizar o passado. O que a gente esquece é que a qualidade imensurável daquele momento não vinha necessariamente da genialidade do vídeo em si. Vinha, na verdade, do estado da nossa própria mente. O vídeo era incrível porque a sua cabeça estava completamente livre e leve para achar aquilo incrível. Pense bem, o seu maior problema do dia era talvez estudar para uma prova de matemática ou tentar passar da noite 4 no jogo. Você possuía algo que hoje, para nós, parece um artigo de luxo inacessível, o direito ao tédio e a mais absoluta paz de espírito. E então, o tempo fez o que o tempo faz de melhor. Ele passou. E crescer é um processo absurdamente silencioso. Ninguém bate na sua porta e te avisa. O YouTube não manda uma notificação dizendo que você está assistindo ao seu último vídeo de gameplay com a mente verdadeiramente em paz. Acontece, e você só percebe anos depois. Hoje, quando você abre o YouTube, deitado na sua cama, iluminado pela tela do celular, às 2 da manhã de um domingo, você não é mais aquele adolescente, você é um jovem adulto. E com a idade adulta, vem uma bagagem que ninguém nos preparou para carregar. Vem a pressão absurda da faculdade ou de encontrar um rumo profissional. Vem a ansiedade crônica batendo no peito toda noite de domingo. Vem a necessidade de se provar o tempo todo. E principalmente, e talvez o mais destrutivo de tudo, vem o peso esmagador da comparação contínua. A gente abre as redes sociais hoje, o Instagram, o LinkedIn, e parece que todo mundo passou ao nosso redor vencendo na vida, conquistando coisas, viajando, amando,
menos a gente. Essa sensação agonizante de estar constantemente ficando para trás consome uma energia vital absurda do nosso cérebro. É um ralo invisível por onde escorre a nossa tranquilidade. Agora me responda com sinceridade. Como é que você acha que um cérebro sobrecarregado, frito por vídeos curtos, estressado com o preço do mercado e ansioso com o que vai ser do próprio futuro em 5 anos, vai conseguir relaxar assistindo a uma série de 30 episódios de meia hora de alguém construindo uma casa no Minecraft? Não consegue. É biologicamente e psicologicamente incompatível. A gente até tenta. Às vezes, num dia ruim, bate aquela saudade forte, a gente procura aquele canal antigo, clica num vídeo de 2020, 2018 e tenta forçar nosso cérebro a se sentir a mesma coisa. Mas a magia evapora. Não dura nem 5 minutos e a gente fecha o vídeo frustrado. Não é que o conteúdo envelheceu mal, ou que a internet ficou sem graça. É que a sua frequência mental agora é completamente outra. Nós perdemos a nossa capacidade infantil de contemplação profunda, porque o nosso eu atual está ocupado demais tentando sobreviver à própria cabeça. E é exatamente por compreender isso, por aceitar essa transição dolorosa, que tudo começa a fazer sentido. Quando você entende que a sua cabeça não é mais a mesma, você finalmente para de culpar o YouTube. A plataforma não piorou, ela evoluiu, ela se transformou. Porque o público principal dela, eu, você e milhões da nossa geração, acabamos envelhecendo junto com ela. Não é por acaso, não é um erro do algoritmo, que hoje o formato que mais cresce e cria comunidades leais no YouTube são os documentários de internet e os chamados vídeos de ensaios visuais. Canais geniais que escrevem verdadeiros roteiros de cinema, disfarçados de vídeos do YouTube, entregam hoje exatamente aquilo que a nossa cabeça adulta, confusa e exausta precisa: reflexão, melancolia, acolhedura, análises profundas do comportamento humano e histórias complexas. A gente não tem mais paciência para ver alguém apenas gritando com um jogo de terror. A gente precisa de mais. A gente quer entender o porquê das coisas. A gente quer assistir ao vídeo sobre a psicologia humana, sobre a solidão na hora moderna, sobre o apego ansioso, sobre como a internet mudou irreparavelmente quem nós somos. Nós procuramos no YouTube de hoje, na madrugada, nas vozes calmas desses narradores, as respostas e os confortos que a gente não consegue encontrar conversando com as pessoas na vida real ou dentro de nós mesmos. Por isso eu repito, o YouTube não piorou. Pelo contrário, se você olhar de perto, ele nunca foi tão artístico, tão maduro, tão profundo e tão bem produzido como é hoje. Existem muitas mentes brilhantes por aí, verdadeiros diretores e roteiristas trabalhando nos seus recomendados agora. Mas para enxergar essa nova beleza, você precisa soltar as amarras e desapegar do fantasma reconfortante de 2018. Crescer é um processo doloroso. Eu sei, dói muito. Aceitar que uma época tão pura, tão simples e tão boa da nossa vida acabou definitivamente. E que aquelas tardes tranquilas depois da escola não vão mais voltar. É uma pílula amarga de engolir. Dá um aperto no peito sempre que a gente pensa nisso. É uma espécie de luto real por um eu que já não existe mais no espelho. Mas viver ancorado lá atrás, romantizando excessivamente o passado e se recusando a ver a beleza do presente, é a receita perfeita para arruinar a única vida que você tem para viver agora. Guarde os vídeos do Authentic, do Cellbit, as construções quadradas e as madrugadas intermináveis de Roblox num lugar muito especial e protegido da sua memória. Trate essas memórias com carinho. Elas foram incríveis e cumpriram o papel delas com perfeição. Elas te ajudaram a formar a sua personalidade, o seu humor e quem você é hoje. Mas, por favor, permita-se curtir o que está sendo feito agora. Permita-se se deitar no escuro e assistir um ensaio visual de 1 hora de duração sobre o sentido da vida. Permita-se refletir sobre as próprias emoções. A sua nova fase, a fase adulta, exige um novo tipo de conteúdo, um novo nível de profundidade. E tá tudo absolutamente bem. Eu, por exemplo, adoro assistir os vídeos do Eu Hype, do Core, das antigas. Todos esses canais são fantásticos. O próprio Alanzoca. Então, assista o que te faz bem. Mas tente entender que as coisas acabam mudando. Se você sente constantemente que tá sempre correndo contra o relógio, que tá ficando pra trás e que a internet de hoje parece sugar mais da sua alma do que entregar, saiba que você não tá sozinho nessa jornada. Esse canal aqui, ele existe justamente para isso. Nós estamos aqui para tentar organizar e entender a bagunça que virou a nossa cabeça, nossa vida hiperconectada. Então, antes de você fechar esse vídeo, fechar o aplicativo e voltar para a pressa do dia a dia, para os boletos e para o
o caos do mundo atual, apenas respire um pouco. Você chegou até aqui, e por mais que às vezes não pareça, você tá fazendo um bom trabalho. O seu eu adolescente, aquele lá de 2018 até 2023, assistindo vídeos o dia todo, ele olharia pra você e ficaria muito orgulhoso da pessoa resiliente que você tá tentando se tornar. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e nos vemos na próxima esquina. Oi pessoal, Nelly passando aqui no final do vídeo. Esse foi um vídeo bem importante pra mim, porque eu lembrei muito da minha infância e foi bem legal fazer. Ai. Espero que eu tenha conseguido me expressar direito com todos vocês que vão assistir esse vídeo, porque, cara, as coisas mudam, mas a gente tem que continuar fazendo o que a gente gosta, por mais que a obrigação do dia a dia às vezes não nos permita fazer isso, mas é isso, dá uma boa procurada, veja aqueles caras antigos, veja os caras novos, tem muita gente incrível por aí, e você é uma dessas pessoas incríveis. Mais uma vez, eu me chamo Nelly, mais um beijo e nos vemos na próxima.